E o diabo é o príncipe deste mundo. Jesus falou sobre isso. Mas é interessante, meus amados irmãos, que a própria história nos mostra quantos músicos, quanta gente, como eu e você, que começou como nós, que caminhou como nós, se deixou levar, e num determinado momento se deixou seduzir e desejou os reinos do mundo e a glória deles. Alguns tiveram um fim muito complicado. Podemos citar alguns nomes aqui. Quem já ouviu falar de Elvis Presley? Eu posso estar errado, mas, se eu não me engano, Whitney Houston começou também na igreja. Confere ou não? Você lembra do fim? Como se não bastasse o fim dela, mas o fim da própria filha, exatamente igual, semelhante ao da mãe. E tantos outros que desejaram os reinos do mundo e a glória deles. É interessante que parece que isso caminha muito lado a lado com a arte, com a música, o desejo de alçar voo, de conquistar, de ser reconhecido, que é justamente a contramão desse lugar secreto. Isso interfere diretamente na adoração a Deus. Ofusca, impede, na verdade, bloqueia o caminho, que seria o caminho normal, como nós cantamos nessa noite. De entrar na presença, de buscar, de desejar, de ter sede e ser saciado na presença do Pai. Não tenho tanta experiência assim, mas desses anos que temos trabalhado com música, com a igreja, com ministérios, encontramos tanta gente com um desejo tão grande, sem ter alcançado nada, sem ter iniciado nada, sem ter frutificado nada, produzido nada ainda, mas com um desejo muito grande de percorrer esse caminho, achando inclusive que Deus vai ser conivente com ele, a nível de abençoá-lo, para que ele venha conquistar estas coisas que as Escrituras nos revelam, que são propostas de Satanás para as nossas vidas. Os reinos do mundo, a glória do mundo. Quem pode pensar em lugar secreto, se há tantas coisas interessantes a serem conquistadas? Quanto mais habilidosos nós formos, mais possibilidade nós teremos, dizem alguns, de conquistar. Meus amados irmãos, isso é muito perigoso. Interessante que é justamente esse lugar secreto que nos guarda desse grande perigo, porque mantém nosso foco e pensamento nas coisas de cima e não nas da terra e não nas do mundo. Colossenses 3 fala sobre isso. Se, pois, ressuscitaste com Cristo, quem ressuscitou com Jesus, diga amém. A marca de quem ressuscitou com Jesus é buscar as coisas de cima, é pensar nas coisas de cima. O que são as coisas de cima? O contexto nos revela que é onde Cristo está, assentado à direita de Deus. As coisas de cima falam do Pai, daquele que está assentado no alto, num sublime trono, falam do Filho, aquele que venceu todas as coisas, inclusive o mundo, que exerce um constrangimento e uma pressão contra as nossas vidas. Ele venceu o mundo e hoje está sentado à destra do Todo-Poderoso Deus. Amém, meus amados irmãos? Aleluia. Outra passagem ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, que nos mostra o perigo de uma vida focada no mundo. O verso 22, Jesus diz que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve
a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Segunda análise nossa aqui sobre esse prejuízo, que é de anular a força da palavra do reino de Deus, meus amados irmãos. Interessante que muitos crentes não vivem o reino de Deus por duas razões. Em primeiro lugar, porque não ouvem ou não ouviram ainda a palavra do reino. Você conhece a palavra do reino? Conhece a palavra do reino? Quero dizer para você que não existe outra palavra. Quando começamos a meditar nas Escrituras, nós vemos que a palavra evangelho que era proclamado por eles, as Escrituras chamam de evangelho ou da palavra do reino de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17, diz que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 9, verso 35, diz que Jesus percorria cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades e moléstias entre o povo. Capítulo 24 de Mateus, o verso 14, falando sobre os últimos dias, sobre a sua vinda, Jesus deixou bem claro para os seus discípulos que este evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então viria o fim. Uma palavra que aponta para o reino, para o governo, para a autoridade, para o direito que só Deus tem de decidir. Falamos na parte da tarde com alguns irmãos, o certo, o errado, o bem e o mal. Deus reina. Quem concorda, diga amém. Amém. Aleluia. Lucas 17, 20 e 21, Jesus, quando foi questionado sobre o reino de Deus, ele disse: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ei, fala sobre a ressuscitado, e antes de ter voltado para o Pai, ter ficado 40 dias com os discípulos, comendo, bebendo com eles e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então você vai imaginando a importância dessa palavra, a importância desta mensagem. Só que Jesus está falando que uma vida focada no mundo, presa aos cuidados desta vida e à fascinação das riquezas, tornam essa palavra infrutífera, anulam o poder desta palavra. Quanto mais, se assim eu posso dizer, mundanizados, comprometidos, mergulhados, envolvidos com as coisas deste mundo, menos sensíveis nós estaremos a esta palavra do reino de Deus, que é a palavra, meus amados irmãos, que dá jeito nas nossas vidas, que norteia as nossas vidas, que nos coloca de fato no centro da vontade de Deus. E aí nós vamos compreendendo o perigo de uma vida focada no mundo, mas eu disse que são duas as razões. A primeira é essa: não ouvirem a palavra, não conhecerem essa palavra. E aí nós mesmos, os pastores, somos culpados, porque essa palavra não é uma palavra da moda. É melhor falar sobre outras coisas que as pessoas estão mais identificadas. Você consegue compreender? Falar o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam e necessitam ouvir. Mas em segundo lugar também, porque as pessoas estão num estado de insensibilidade por causa dos cuidados desta vida,
que nem sempre tem a aparência de pecado, meus amados irmãos. É só a gente lembrar da figura de Marta e de Maria. Estamos falando sobre lugares secretos, sobre foco na presença do Senhor, sobre quedar-se, aquietar-se, achegar-se, ouvir. Maria é esse exemplo. Mas Marta, e a gente não pode dizer que era pecado, Marta estava pecando, cometendo alguma coisa grosseira. Não, Jesus disse que ela estava ansiosa e preocupada com muitas coisas. Profeticamente, o Senhor nos falou nesta noite que precisamos deixar. Quem ouviu essa mensagem, diga amém. Precisamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito nos diz. O Senhor nos falou nessa noite. Precisamos deixar, abrir mão de algumas coisas, e em alguns casos de muitas coisas que estão nos tornando insensíveis por causa desse acúmulo de ansiedade, de cuidados, de preocupação e até de fascinação pelas riquezas. O mundo se intromete e é muito complicado. É muito complicado. Você está livre dessas coisas? Já fez um check-up da sua própria vida, um retrospecto? Falar sobre essas coisas na atual conjuntura, no momento, porque não tem nada. Dizer isso uns aos outros, ele não muda. Deus não muda. O mundo muda, o homem muda, mas Deus não muda.